Eu cresci numa escola, eu cresci num bairro de periferia, chamado PC, Parque Universitário, em Fortaleza. Era um bairro com muita escassez, então não tinha saneamento básico. Quando chovia, a rua ficava toda alagada. A gente não tinha muita estrutura no bairro, não tinha uma pracinha, não tinha, era o final da linha. E é conhecido como final da linha do lugar, do PC. Eu morava na rua Domingos Lopes, atrás de uma escola chamada Liduína Leite, e era no final de um, não sei explicar direito o que era aquilo, mas era um canal, que inclusive minha irmã caiu dentro do canal com minha avó quando ela era bem criança. E aí eu morava eu, minha mãe e minha irmã, porque meu pai não mora com a gente, ele mora no Pará. Então é uma história familiar muito complicada. Meu pai tem querência que barata, é o mais brabo. Meu pai tem, enfim, ele bebe muito, ele tem problemas com álcool, ele ainda tem problemas com álcool, né? Bebe bastante. E minha mãe entendeu que talvez fosse melhor que eles dois não se mantivessem juntos para que a gente tivesse uma infância, uma pré-adolescência e uma fase adulta digna, porque talvez, possivelmente, ele atrapalharia a nossa vida e não deixaria a nossa vida acontecer. Então, e ele é uma figura assim, a gente tem contato com ele, inclusive. Minha família minha família, que eu digo assim, minha mãe, minha irmã e eu, né? A gente tem contato com ele. Ele é um querido, assim, uma pessoa muito maravilhosa. Mas enfim, tem problemas, né, com álcool, tudo, né? Então eles dois se separaram. Embora se tivesse esse consenso da parte da minha mãe que seria muito complicado para ele, seria muito complicado para a gente se ele se mantivesse na família, para ele talvez não houvesse não fosse tão pacificado. Então foi uma separação muito difícil. E quando eles se separaram, minha mãe e meu pai, e ele foi embora e ela ficou para cuidar da gente, de mim e da minha irmã, a gente perdeu algumas coisas, porque assim, eram dois salários mínimos, né? E aí ficou só um salário mínimo. Então, nesse momento da infância, foi um momento muito complicado pra gente, de muita escassez. Porque a gente era uma pessoa só, que era minha mãe, e só tinha o salário dela para dar de conta de duas pessoas, duas crianças e uma casa. Então foi um momento muito complicado na nossa vida, na nossa história, assim, a infância. Dos 3 anos até os 10 anos até os 8 anos de idade, eu era uma criança muito depressiva por causa da separação dos meus pais. E por causa do contexto social, do contexto familiar que eu tava, que a gente vivia. Que era um contexto de muita limitação, um contexto de muita escassez, e um contexto de muitas impossibilidades. Então a gente não podia fazer muita coisa, inclusive até sair do nosso bairro, que era um bairro periférico. Quando a gente saía do bairro para ir para um outro lugar, já era uma festa enorme, já era motivo de muita felicidade. Então foi uma infância muito complicada. Em algum momento da minha infância, nos 10 anos, mais ou menos, minha avó, que morava no mesmo bairro que a gente, se mudou de bairro. Ela foi para um outro bairro, que é o bairro que a gente mora hoje, que é o Rodolfo Teófilo. E quando ela se mudou para esse bairro, minha avó também é sozinha, né? Então, ela se mudou para esse bairro e ela não podia ficar só. Então, minha mãe precisou se mudar também. A gente saiu daquele bairro de uma configuração periférica, de extrema limitação, e foi para um outro bairro que não era um bairro assim, classe alta, mas também não era um bairro periférico. A gente não vivia dentro de uma periferia. A gente vivia cercado por periferias, mas não dentro de uma. Quando a gente saiu desse bairro, o custo de vida aumentou, porque a gente saiu de um bairro periférico que tudo era muito mais barato, mas mesmo mais barato ainda era muita coisa, para um outro bairro que tudo já não era tão barato assim. E eu lembro que quando na primeira compra que eu fui fazer nesse bairro, eu fui comprar um leite, uma margarina e um cuscuz. E eu comprei, quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim: cadê o resto do dinheiro? Aí eu falei: mamãe, não tem mais resto do dinheiro. Foi o dinheiro todo. E ela falou: não, tem alguma coisa errada. Você perdeu o dinheiro. Porque quando eu era criança, eu perdia muito dinheiro quando minha mãe me mandava comprar as coisas. Porque eu tive descalculia. Eu não sei se eu tenho ainda, mas eu o senso matemático é muito limitado na minha cabeça, o senso matemático.
Então, esquerda e direita, por exemplo, sempre foi muito complicado para mim ir para um lado e para outro lado. Eu tô andando a 1 hora, eu acho que eu andei 200 metros. Eu tô numa viagem que era para ser de 40 minutos. Se eu não prestar atenção, tá 1 hora, eu tô no caminho errado. E na minha cabeça tá tudo certo, não tá tempo demais. Além disso, problemas matemáticos simples. Pessoas me enrolavam quando eu ia comprar coisas sozinho. Uma pessoa me dava uma moeda de R$ 1, eu achava que uma pessoa me dava uma moeda, eu achava que aquilo era todo troco. Então eu sempre tive muitos problemas com dinheiro, assim, com a matemática de maneira geral, né? E quando eu voltei para casa com essas compras, a minha mãe olhou para mim e falou assim: cadê o resto do dinheiro? Aí eu falei assim: mamãe, não tem mais. Foi isso. Foi o dinheiro todo. E aí ela achou que eu tivesse perdido o dinheiro. Quando ela viu o preço das coisas, ela falou assim: meu Deus, é mais caro do que o lugar que a gente morava. Nesse bairro que a gente mudou, nesse bairro que a gente estava, que a gente precisou se mudar para acompanhar a minha avó, em algum momento da minha pré-adolescência e adolescência, em um ano, eu mudei de casa pelo menos 5 vezes. Em um ano. Porque a gente mudava de uma casa, minha mãe não tinha condições de manter a casa, porque ela é uma pessoa com pouco. Ela estudou muito pouco, porque ela não conseguiu, porque ela precisou vir do interior para Fortaleza, que era a cidade que a gente morava, para tentar melhorar a vida dela e da família. Precisou trazer todos os irmãos e dar de conta de todos eles e da minha avó. Então ela teve que abrir mão de se formar e de estudar para trabalhar desde muito cedo para conseguir organizar a vida de todas as pessoas e dar o mínimo de segurança para todas as pessoas como irmã mais velha. Mas isso de alguma maneira impossibilitou ela de muita coisa. E morando nesse outro bairro, em algum momento, a gente precisou mudar muito de casa, porque a gente não tinha dinheiro de se manter numa casa, porque começava a ficar muito caro. E aí minha mãe perdia o trabalho. Aí a gente precisava ir para outro lugar, menor. Aí a minha mãe perdia o trabalho. Aí a gente mudava para outra casa. Aí ela saía do trabalho. Aí a gente mudava para outra. A gente chegou a morar numa casa de mais ou menos o tamanho do quarto que eu tô morando. Eu e ela. E a gente morou também, e eu tenho uma irmã. E a solução que minha mãe encontrou para essa escassez foi entregar minha irmã para ser cuidada pela minha avó. Porque na casa da minha avó, ela teria um ambiente mais seguro, mais confortável. E não ia ser duas bocas para dar de alimentar, ia ser só uma, que tornaria um pouco mais fácil, porque era o que faltava, né? Em algum momento eu comecei a ficar muito revoltado. Quando eu saí de uma escola de ensino fundamental para uma escola de ensino médio, eu comecei a ficar muito revoltado da minha vida, porque eu comecei a ficar assim, pô, porque eu comecei a lidar, porque eu vivia num contexto de profunda escassez. Então não tinha ninguém perto de mim que tinha mais do que eu. Só tinha quem tinha menos. Então eu não via uma condição de vida estruturada, porque todo mundo que estava ao meu redor tinha uma condição de vida muito similar à minha. Quando eu saí da escola de ensino fundamental e fui para a escola de ensino médio, eu fui para uma escola diferente, que era uma escola bem maior. Eu terminei o meu ensino fundamental numa escola que o teto caía da sala de aula que a gente estava. E a gente terminou com a turma de 7 alunos, porque todos desistiram no nono ano. Eu saí desse contexto e fui para um outro contexto. Quando eu cheguei nesse outro contexto, eu comecei a ter contato com pessoas de uma classe social um pouco parecida com a minha, mas classe média, pessoas de classe média. E eu comecei a me revoltar muito. E eu comecei a ter muitos. Eu nunca tive problemas na relação com a minha mãe. Mas eu comecei a ter. Porque eu começava a culpar muito ela. Eu ficava, pô, por que você não trabalha o suficiente para me dar uma vida digna? Para dar uma vida digna para mim e para minha irmã. Minha mãe acordava, às vezes, 4 da manhã, sem se alimentar, para ir faxinar a casa de pessoas. E quando ela chegava na casa dessas pessoas, ela comia 4 bolacha creme crack e um copo de café. Para passar o dia inteiro faxinando uma mansão, sozinha. Então era o dia todo para fazer uma faxina e ela voltava para casa de noite. Na minha cabeça, eu não entendia ainda
que não era sobre o esforço que você faz. Que você pode fazer todo o esforço do mundo. Que você pode trabalhar 14 horas. Mas que ainda assim a sua vida vai ser uma merda. Na minha cabeça, eu não entendia isso. Na minha cabeça, eu achava que a culpa era da minha mãe. Porque ela não fazia o suficiente. E a gente nunca teve uma relação ruim, eu e ela. Não era uma relação afetuosa. Porque não dava pra ser. Você não, é muito difícil. Construir afeto na escassez é um ato muito, muito, muito diferente. É um ato revolucionário em algum aspecto. Quando você. Eu acho que talvez a maior representação simbólica do afeto em um contexto de escassez é dizer para alguém que você ama. Porque deixa de ser sobre isso. Você tem tão pouco tempo para pensar que você ama que você começa a pensar só que você tem que entregar o básico para aquela pessoa. Então, olha só, eu não tô aqui para amar você. Eu tô aqui para fazer você se manter vivo e você não entrar pro crime e não perder a sua vida. Basicamente, a minha infância foi essa com a minha mãe. A relação que a gente tinha. Então, era uma relação que era. Não tinha a gente não tinha um afeto explorado, mas tinha algo ali de afetuoso. Em algum momento da minha pré-adolescência, eu comecei a ficar muito chateado com ela. Porque eu ficava assim: por que você não se esforça o suficiente? Por que você não se esforçou o suficiente para me dar uma vida digna para mim e para minha irmã? E a gente começou a ter problemas no nosso relacionamento, eu e ela. Isso no ensino médio. Ainda no ensino médio, quando eu comecei a dialogar com outras pessoas, eu comecei a ver. Apanhava bastante. Eu comecei a ver. Eu comecei a ver uma vida social de uma outra forma. Porque enquanto eu estava só com pessoas ao meu redor que também eram provenientes da escassez, estava todo mundo de igual ali. Ninguém tinha nada, estava todo mundo fudido. Então não tinha como eu pensar que haveria uma outra possibilidade de melhora. Porque como que eu ia conjecturar isso na minha mente, sem ter próximo a mim isso? Então não tinha como. Quando eu saí desse lugar, eu fui para outro lugar, que foi para a escola de ensino médio, eu comecei a ver pessoas com melhor condição de vida. E eu falei assim, então dá para viver bem. E o viver bem para mim era ter uma casa que você fosse ficar e que você saberia que ia ficar para sempre. Que você não ia precisar se mudar daqui a um mês, daqui a 20 dias. Era não morar, por exemplo, numa casa de 2 pessoas de 20 metros quadrados. Basicamente era isso. Então isso para mim era o viver bem. Só que depois eu fui investigando a trajetória dos meus familiares, da minha mãe, da minha avó, de todas as pessoas que estavam ao meu redor, e eu fiquei assim, tem alguma coisa errada aqui. Porque essas pessoas elas não se esforçaram o suficiente. Elas sempre se esforçaram muito mais do que o que era necessário. Mas elas só conseguiram o mínimo para se manter vivas. Então tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada. Porque eu escutei a vida inteira que era só você se esforçar que você ia conseguir. Que a resposta ao esforço seria entregue. Mas tem muito esforço aqui e não tem resposta nenhuma. Então minha cabeça começou a explodir. A explodir na minha mente. E eu comecei a verificar algumas coisas nas minhas ações, a verificar a forma e a relação que eu tinha estabelecido com a minha mãe, as expectativas que eu tinha colocado nela, enquanto as expectativas que eu tinha projetado nela, enquanto alguém que precisaria me entregar algo digno, e a todo o esforço, a trajetória, a vida. E eu comecei a ver que tinha alguma coisa muito errada. Não é possível que alguém que se esforce tanto receba tão pouco. E não é possível que alguém que não se esforce nada sempre tenha tudo. Porque eu comecei a ter contato com pessoas que não faziam nada. Nada. E que sempre tiveram tudo. E isso foi. O estado de revolta, que foi o estado antes desse, ele começou a ganhar uma forma que era um estado. Saiu de uma revolta e começou a entrar num estado bem mais analítico. A minha mente passou a observar as coisas de uma outra forma. E eu fui para uma viagem uma vez e eu estava conversando, nesse período, eu estava conversando
com um amigo que era formado em pedagogia, que estava se formando em pedagogia. A gente começou a conversar e eu já estava na escola profissionalizante. E era nesse momento. Eu estava numa escola profissionalizante. E esse meu amigo, ele começou a falar assim pra mim: pô, você estudou na escola profissionalizante, né? Eu falei: é. E ele: você gosta dessa escola? Eu falei: pô, gosto bastante, é uma ótima escola. Assim, tem transformado a minha vida, essa escola, minha cabeça, minha forma de ver as coisas. Ele falou: por que será que todas as escolas do estado não são profissionalizantes, né? Por que será que todas as escolas públicas não têm a qualidade que a sua tem? Aí eu fiquei pensando: por quê? Por que não tem? Por que será que todos os hospitais não são tão bons, né? Se dá para ser, por que não são? Por que não tem? E a minha cabeça começou a olhar para as coisas desse jeito sempre. Sempre. Para tudo que eu ia olhar, eu parava e pensava assim: pô, isso aí tinha que ser bom. Tinha que ser bom igual é ali. Por que aqui não é bom? Quais são as variáveis que implicam esse lugar e o acesso a ele que não fazem ele ser bom? Que não fazem as pessoas ter acesso a isso? Por que as pessoas não têm acesso a isso? Então, minha cabeça passou a se reconfigurar de um estado de revolta e de insatisfação constante. Eu entrei num estado um pouco mais analítico. Esse estado analítico me teve alguns resultados. Alguns desses resultados foi o de pensar num futuro, mas não pensar como uma coisa distante, sem forma, uma coisa vultuosa. Pensar num futuro que eu poderia dar forma, que eu poderia pensar. Peraí, eu posso pensar no meu futuro. O meu futuro existe. E eu lembro que uma das coisas que minha mãe me falava muito, é que: meu filho, você está vivo, a gente conseguiu deixar você vivo. Você não morreu. Você não morreu no crime. A sua irmã não teve uma gravidez na adolescência precoce. Você não é envolvido com drogas. A gente conseguiu. Essa expectativa, a gente conseguiu ultrapassar ela. Nada disso aconteceu. Convenhamos que essa é uma expectativa muito baixa para alguém. Condenar alguém a uma expectativa como essa é muito pouco. Mas é mais do que pouco. É cruel. Algumas pessoas, algumas materialidades, vou falar assim, elas nascem com expectativas como essa. Sobreviver a essa expectativa já é muita coisa. Passar numa universidade federal é muito mais do que muita coisa. Se formar é muito mais do que muita coisa. E eu consegui todas essas coisas, que são muito mais do que o que seriam as expectativas que um jovem negro e uma jovem negra e uma mulher sozinha, dentro de uma periferia negra, com baixa escolaridade, conseguiria entregar. Então, eu superei todas essas expectativas. E aí, o que isso tem a ver com o vídeo que eu estava falando no começo? Que eu tenho experimentado algumas coisas na vida mesmo, assim, de ir para lugares, de conhecer pessoas, de pessoas falarem comigo, de comer coisas, de estar num mestrado, por exemplo, e que eu consegui chegar nesse lugar, que era um lugar que em algum momento passou a ser uma pretensão, e às vezes eu fico assim: eu não mereço estar aqui. Bem mais do que não dar sentido ao propósito, é o achar que você não deveria estar lá, que você não merece, que não é o seu lugar. Que talvez as expectativas, elas fossem as expectativas que você desenvolveu depois de superar as expectativas que foram projetadas em você, elas fossem demais mesmo, porque não era o seu lugar aqui. Então, eu não sei se isso, já esse sentimento
de não merecer, de não ser digno de viver coisas boas, já lhe acometeu em algum momento. Porque a gente cresce e a gente se vê circunscrito a experiências de impossibilidade que limitam a nossa forma de experimentar a vida de uma forma tão ridiculamente grotesca e brutal que quando a gente experimenta algo, a gente não se vê digno de experimentar. A gente acha que não é para nós, que é demais, que talvez eu não deveria estar aqui, que talvez eu não sirva para esse lugar, que talvez não fosse o meu lugar. Então eu preciso me recolher a um estado de voltar, retroceder, porque talvez esse lugar seja à frente demais para mim. Talvez esse seja o sentimento que real acomete pessoas que vieram de situações de profunda escassez, mas que conseguiram em algum aspecto, por muitas razões, pessoas e não só o esforço próprio, ascender. Eu digo que não só o esforço próprio, porque eu saí de uma condição de profunda vulnerabilidade e uma condição de escassez para uma outra condição, mas que se não fossem todas as pessoas que de alguma maneira me provocaram a sair desse lugar, eu não teria saído. Então, o mérito, a vontade, o trabalho, a entrega só não dá resultado. E condenar pessoas a uma análise a partir disso é ainda pior. Se não fosse todas as pessoas que passaram pelo meu caminho, e eu posso citar nomes, inclusive. Eu tive diretora que foi me buscar na minha casa. Diretora de escola. Que ia me buscar na minha casa de carro. Eu tive professor que em algum momento me via indo a pé para a escola, de ensino médio, e que me dava carona. Porque eu saía da minha casa, no ensino médio, e eu ia a pé para outra escola no outro bairro. Que não era tão perto. E eu tive professor que falou assim, pô, vou dar uma carona pra esse moleque? Mano, vou te dar uma carona, entra aí. Eu entrei numa escola de ensino médio que foi assim, uma escola de tempo integral. E eu quis tanto desistir, tanto, porque eu não ia dar conta. Porque eu saí de uma educação de ensino fundamental que eu não tive professor de matemática. 6 meses do último ano do ensino fundamental. Porque o meu professor quebrou o braço. Então eu fiquei 6 meses sem professor de matemática e a Secretaria de Educação procurando um professor de matemática. 6 meses procurando. E ninguém queria ir para a escola que eu tava. Porque a escola de periferia ninguém quer ir, porque tem medo. Então, eu saí dessa escola para uma escola que eu tinha aula o dia todo. Várias disciplinas. Eu quis tanto desistir, tanto, que eu pedia pro professor para sair de sala no primeiro ano do ensino médio e eu só voltava na hora do intervalo. Porque eu não aguentava ficar dentro de sala. Porque eu queria desistir da escola. A minha irmã, inclusive, em algum momento saiu da escola e depois voltou. Quando eu comecei dentro da escola esse processo de desistência, porque a desistência escolar, ela não é o aluno acordou hoje e falou assim, eu vou sair da escola. Não é assim. Esse aluno está fora de sala de aula, esse aluno não quer assistir aula, esse aluno se esconde no banheiro, esse aluno passeia pelo corredor, esse aluno não consegue se sentar, esse aluno não consegue se concentrar, esse aluno tem um baixo rendimento, esse aluno está dizendo assim, eu quero desistir, eu só não saí ainda porque não deu. Então eu estava assim. E eu ia para a biblioteca da escola e eu ficava escondido na biblioteca, que era uma grande biblioteca. E um dia uma mulher me encontrou na biblioteca da escola. E começou a conversar comigo. Só conversar comigo. Conversava. E coisas completamente aleatórias. A gente ria. E ela conversava. E era uma senhora já. Aí outro dia, essa mulher tava lá de novo. E outro dia, e outro dia, e outro dia, e outro dia. E eu fiquei assim, meu Deus, eu não acredito, eu fiz uma amiga. Um dia eu estava na sala de aula
E a coordenação do curso que eu fazia foi na sala de aula e falou assim: Samuel, a gente quer conversar com você, vem aqui. E eu saía o tempo inteiro de sala. Então o que, que eu imaginei? Vão você aqui exortado de alguma maneira. Porque eu saio o tempo inteiro de sala, então eles vão me dar um carão. Quando eu entrei na sala da coordenação, tava minha mãe e tava essa senhora, minha amiga. Aí eu falei assim: ai, minha amiga, não acredito. Quer dizer que você conhece minha mãe? Aí minha mãe falou: Samuel, meu filho, nós três, que eram três, a coordenadora, a psicóloga, que não era minha amiga, que depois virou, mas que não era psicóloga, e minha mãe. E as três estavam assim: querido, a gente tá entendendo o que está acontecendo. Há algum tempo. Há algum tempo a gente está entendendo que você não gosta daqui. Que você não quer estar aqui. Porque você não está dentro de sala. Você está dizendo isso. Então a gente tomou a iniciativa de pedir para essa moça conversar com você. Esse tempo todo. Então, talvez se não fosse isso, eu teria abandonado a escola. Então, toda aquela coisa de que eu vou conseguir só e de que se você não conseguir é culpa sua, toda essa coisa, nada disso é real. Nada disso é verdade. Nada disso. Só que essa coisa do mérito, ela foi saindo da minha cabeça porque eu vivia pelo mérito. Mas não pelo mérito que existe, mas por buscar um mérito que é, que é impossível. Toda essa coisa foi saindo da minha mente, assim, de que, ou será que eu tô vendo minha mãe se esforçar, desmaiar dentro de um ônibus, porque tá com tanta fome para ir trabalhar e chegar lá, tem uma madame dar 4 biscoitos e um copo de café e ela passar o dia faxinando uma casa para receber R$ 30 e voltar para casa, deixar metade desse dinheiro no ônibus para alimentar 2 crianças. Eu vou olhar para essa pessoa para dizer assim: você não se esforçou o suficiente? Você está se esforçando pouco? Você pode continuar se esforçando muito. A sua vida vai ser uma merda. Porque não é sobre o seu esforço. Não é sobre. Então, todas essas coisas elas foram saindo da minha mente. Toda essa ladainha mentirosa, violenta, foi saindo da minha cabeça. Até eu entender que, de fato, as coisas eram operacionalizadas para falhar. Que pessoas são programadas, pré-ordenadas a conviver com expectativa violenta, baixíssima. Que tem gente que nasce condenado à morte, condenado à privação de liberdade, condenado a falhar. Eu sei que são coisas duras de dizer. Eu sei que são. Mas são realidades observáveis. Então tudo isso saiu da minha cabeça. Toda essa ladainha mentirosa de gente que nunca experimentou nada. Aliás, de gente que sempre experimentou tudo e que não sabe o que é escolha. Se você experimentou tudo, você não sabe o que é escolha. Você nunca teve que escolher. Porque sempre teve tudo. Você não teve que escolher. Entre ter e não ter. Entre a bolacha e o chinelo. Entre o hoje e o amanhã. Você não teve que escolher. Se eu comer demais aqui hoje, amanhã não vai ter. E eu não vou ter esse dinheiro. Se eu gastar demais aqui hoje, amanhã não vai ter. E eu não vou ter essa grana. E eu comprometo meu mês inteiro. Então, essa ladainha dessa gente mentirosa, ridícula, toda essa ladainha foi saindo da minha cabeça. E as coisas foram tomando forma. Eu fui entendendo o porquê algumas coisas eram produzidas para falhar. Eu fui entendendo o que era classe, o que era coletividade. E eu fui desenvolvendo uma consciência. A partir dessa consciência foi que eu fui observando o mundo. Mas essa consciência não me possibilitou só uma nova observação para aprender uma realidade flagrantemente violenta.
Impossibilitou algumas outras coisas, como por exemplo, me imaginar no futuro diferente. E eu me imaginei nesse futuro diferente. E eu consegui chegar no futuro que eu queria, que era diferente. Porque em algum momento da minha vida eu só pensava em passar no mestrado. A minha felicidade foi tanta quando eu passei no mestrado que depois eu não sabia mais o que fazer, porque eu só tinha pensado a minha vida até ali. Então eu consegui. Essa mesma ordem miserável, ridícula, vai fazer você se sentir culpado por estar vivendo o que você sempre quis. Essa mesma ordem ridícula, violenta, vai fazer você se sentir mal por achar que você não é digno de viver o que é bom, de experimentar. Então, a gente tem que se organizar. A gente tem que enxergar o futuro. É um dever se ver no futuro. É um dever sentar com seu irmão, com a sua irmã e falar para eles: tem um futuro e você tem que estar lá. Não é que você pode, é que você tem que estar lá. Você tem que ocupar esse lugar. Você tem que desenvolver a estratégia. Você tem que conseguir. Porque é o nosso lugar. Você pode experimentar. E você pode e deve não se sentir mal por isso. Você não pode achar que não merece. Você não pode achar que um lugar não é para você. Não pode. Então, construir essa consciência é um caminho possível para que a gente não morra. E eu não estou falando de morte do corpo. Eu estou falando de morte da alma. Do olhar seco. Do olhar que não tem nada. Para a gente não ser condenado a uma fase adulta de sorte. Se você não conseguir, ou se você conseguir, foi o acaso. Para a gente não ser condenado ao acaso. Os lugares, eles têm que ser nossos. A gente tem que estar neles. E a gente não pode se entristecer e achar que a gente não merece. Não pode, de forma alguma. Então talvez esse seja o sentimento que eu venho sentindo. Talvez uma redundância isso que eu tenha feito, né? Mas esse seja o sentimento que vem me acometendo nesses últimos tempos. Que é o de... Eu não fico achando que eu sou um fracassado ou que qualquer coisa assim. Porque a expectativa sobre mim não era essa. Mas era muito a expectativa Mas a expectativa que eu consegui desenvolver para o meu futuro e que foi correspondida é o que agora me entrega um lugar que diz que talvez eu não mereça estar lá. E é um lugar que é interno, que é na minha mente. A minha mente dizendo, talvez você não mereça estar aqui. Talvez esse não seja o seu lugar. E isso entristece. É impossível que a gente não se entristeça. Quando eu digo que o Schopenhauer ele se equivocou, ele fala, por exemplo, que a vida está definida entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Eu discordo. Eu acho que o capitalismo é desenvolvido a partir da impossibilidade de experimentar e da culpa por conseguir. Você é impossibilitado de experimentar. Você não pode comer bem, viver bem, ir para algum lugar, ter lazer, ter uma vida segura, estável e confortável. E quando você tem, você acha que não merece. Então, desenvolver a consciência em nós e nos outros pode ser um caminho possível para a fuga da infelicidade. Mas enfim, não era sobre isso que a gente estava falando, né? A gente estava falando